Pessoal, estamos começando o primeiro episódio da Hope TV. Uma noite de muita alegria, muito feliz por estar aqui com vocês, nossos amigos, empresários, investidores, comerciantes. Uma noite muito feliz realmente num projeto que está saindo do papel. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por toda essa oportunidade de estar aqui podendo gravar e conversar com todos vocês, aos amigos do Hope, todos que já frequentaram, os que vão vir a frequentar também, eu creio, os futuros associados. Nós vamos ter muita novidade para vocês. Os futuros diretores também, alguns deles estão acompanhando a gente aqui, mas eu tenho certeza que vai ser um programa de muito sucesso, vai tirar dúvidas para vocês, vai fazer você pensar um pouco mais sobre você evoluir, não só na sua empresa, mas também na sua mente, no conhecimento. Então, fique assistindo a gente. E hoje um convidado mais especial, um grande amigo que eu estou acompanhando a evolução dele, da sua esposa, da sua empresa. É um homem de Deus, um rapaz batalhador, inteligente, e vocês vão ter o prazer de poder conhecer um pouco mais dele. Eu quero já te dar primeiramente agradecer, né, William, por você aceitar o convite de estar participando do primeiro episódio do Hope TV. Júnior, prazer em estar contigo, cara, e só tenho que agradecer pela confiança e dessa apresentação eu só queria ver se sou eu de verdade mesmo, né, porque foi muita coisa. Mas obrigado pela confiança, espero poder contribuir com todos que estão assistindo aqui, e é um passo muito bacana que o Hope tá dando, e uma oportunidade gigantesca para nós, cara. Então, de novo, muito obrigado por essa consideração, e conte comigo aí com o que precisar. Eu que agradeço, você é um dos entusiastas aí dos eventos do Hope e também de poder nos ajudar nessa parceria, né, de poder ter, a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso. Então, a primeira pergunta para saber um pouco mais, e as pessoas que estão nos assistindo, quem que é o William, né? Fala um pouco da sua história, da sua pessoa, pai de família. Que legal. É uma pergunta difícil, né, Júnior? Parece aquelas perguntas de entrevistas de emprego, né? Bem bacana. E a gente sempre tem dificuldade de falar de nós mesmos, tá? Mas falando um pouquinho do William, é o que você falou no começo, né? Cara, eu sou um entusiasta, eu sou um cara sempre que eu tô pra frente. Então, falando um pouquinho da parte profissional, hoje eu sou ainda, embora sou um empresário recente, também sou CLT. Então, como CLT hoje, eu tenho uma experiência vasta aí na área de compras estratégicas, atuo há mais de 13 anos na área de compras estratégicas. Então, e indo para o lado empreendedor, há 1 ano e meio a gente montou um estúdio de gravação e a gente tinha um propósito dessas gravações ser um nicho mais musical, mas aí Deus direcionou e a gente puxou essa questão também de gravação de podcast, então foi muito bacana. Foi uma novidade para mim no mercado que eu estava acostumado, que era compras estratégicas, embora já negociei estúdio, embora já negociei empresas de comunicação visual, embora já negociei campanhas de audiovisual, mas era uma realidade que não fazia parte do meu cotidiano, Entendi. só na negociação. E a gente, Deus abençoou da gente ter esse projeto aqui maravilhoso, de 1 ano e meio, de bastante sucesso. E isso é um pouquinho do William na parte empresarial, na parte comercial. E como você disse, né, na parte pessoal, eu sou casado com a minha sócia hoje, a Caterine, minha esposa, também uma das idealizadoras desse projeto. Bacana. Então temos 2 pequenos também. Então, pergunta, como concilia tudo? Não sei. Deus vai dando direção e a gente vai caminhando. Então, conseguimos ser hoje pais presentes, mesmo com esses desafios enormes. Então, vira e mexe, vocês vão ver meus pequenos aqui rodando também pelo empreendimento, porque sempre estão com a gente, gostam de acompanhar essa evolução, mas a gente é isso, né? Família, Empresa trabalho. família, então, né? Exato, exato. Não, E interessante você falou em relação ao CLT, né? Você hoje ainda é CLT, mas você também já empreende há um tempo. E se você até pudesse, de repente, dar uma dica, porque tem muitas pessoas que já empreendem e outros ou somente CLT. Você, a tua vida hoje realmente tá, você consegue fazer os dois, então. consigo. Tem que ter uma disciplina muito grande, tá, Júnior? Porque eu tenho que realmente cumprir minhas funções e responsabilidades no CLT. Hoje a gente já tem uma equipe preparada aqui no estúdio que nos auxiliam, mas a gente tem que ter essa disciplina e realmente saber. Às vezes o empreendedor ele quer arriscar, quer fazer isso e acaba metendo o pé pelas mãos porque as contas batem, né? Então, para suprir, você acaba pegando mais cliente do que devia, enfim, não. Então você tem que saber conciliar. E eu tenho minhas responsabilidades muito grandes no CLT. Então eu cumpro sim uma jornada de trabalho de CLT normal, mas a gente tem que ter essa disciplina. Eu acho que eu trago o conseguir, já outras pessoas me perguntaram, eu tive dificuldade realmente de responder. Porque é insano, é loucura, mas é ter uma disciplina. Então saber realmente que não é as dívidas que vão fazer a gente pegar mais ou menos, então a gente tem que ter essa disciplina de saber até onde a gente pode estar pisando. Mas eu trago muito para mim, que eu acho que todo empreendedor ele deveria passar pelo CLT.
Entendi. Isso é uma coisa minha, é uma coisa, não li em livro, é uma coisa minha, que todos deveriam passar pelo CLT, ter a experiência do CLT, porque eu acho que isso é muito importante. E a experiência do CLT, ela te causa essa disciplina. Então, tudo converge na disciplina, mas eu trago sim, que o empreendedor, ele tem que ter tido uma experiência de CLT para conseguir lidar no dia a dia ali, conseguir saber. Não é o fundamental, não estou falando que é uma regra, é uma coisa que eu trago para mim, que essa experiência hoje me dá muita vantagem no ramo que eu atuo. Muita Muito mesmo. bacana. E qual que foi a sua ideia assim, de como poder montar o estúdio, né? Já foi com a esposa, começou no musical. Hoje eu sei que você está bastante na área de esportes, a gente estava conversando ali também. Hum. Mas como é que veio essa ideia? Pô, eu vou montar um estúdio de podcast. Como é que veio essa ideia? Foi assim, foi em direcionamento de Deus, né, Júnior? A gente coloca muito Deus nas nossas decisões, e lógico, se Deus direciona, a gente não decide, a gente estagna. O Uhum. estúdio foi muito assim, de Deus mesmo, mas era muito para a realização do sonho da minha esposa como cantora. Então, lá no começo do ano passado, a gente estava com esse projeto não de montar o estúdio, mas eu já fazia gravações da minha esposa dentro de casa, bem amadora, mas já com um viés um pouco mais profissional. E aí, o ano passado, a gente teve a oportunidade de conhecer o meu ex-sócio e ele trabalhava com toda essa parte de audiovisual. Então, eu estava fazendo transição de carreira na empresa, onde eu tive um aporte financeiro na transição muito bom. E eu sentei com a minha esposa e falei: olha, eu acho que é um momento da gente empreender. Porque ela já estava trabalhando há muito tempo na mesma empresa, já perdeu um pouco da criação dos filhos. Então, eu falei: olha, eu não vejo nas nossas despesas hoje uma outra forma da gente conseguir com que você se dedique um pouco mais para os seus filhos, que você seja um pouco mais presente. Porque sair da empresa e ir para outra é um cumprimento de jornada de trabalho, embora seja home office ou não, isso não vai fazer diferença. Então a gente já começou a ter aquele comichão no ouvido, vamos fazer alguma coisa. E o estúdio caiu dessa forma. Então a gente conheceu uma pessoa que deu aquele gatilho. Poxa, eu acho que faz sentido, eu acho que eu consigo alavancar a carreira da minha esposa e eu acho que tem benefícios em relação à rentabilidade, porque isso aqui precisa se manter. Então foi Entendi. esse gatilho. Só que aí a gente se deparou no primeiro mês com o rompimento da sociedade. Falei: e agora? O que a gente faz? No primeiro mês, No isso. primeiro mês. No primeiro Cara, mês. E eu falei: olha, virei pra ela sentado na mesa, orando. Falei: olha, amor, né? Chamo minha esposa de amor com todo carinho. Eu falei: olha, acho que o esforço é aquilo que a gente ouve de muitos empresários, é uma frase clichê, mas faz todo sentido. Cara, o esforço que a gente tem pra parar agora é o mesmo pra fazer dar certo. Então vamos tentar? E esse tentar no segundo mês, veio o primeiro cliente, o segundo cliente, Deus direcionou com essa questão do podcast, que hoje é o nosso carro-chefe. Então, na parte sim. musical, hoje a gente só faz a minha esposa. E na parte empresarial, que são dos podcasts, hoje é o nosso carro-chefe, hoje é o que mantém o estúdio, além dos outros trabalhos. Como você falou, né? A gente puxou um nicho agora também para esportes, com bastante externas, mas sempre direcionada com um único propósito, viés, que é o podcast, a produção de conteúdo. Mas o estúdio ele começou nessa loucura, assim, né? Do nada, vamos investir num sonho e vamos acreditar e vamos batalhar e E Deus na isso nós estamos frente, vamos falando pra de um cima. ano e pouco atrás, né? Pouco 1 ano e tempo. meio. Dia E vinte e já tá cinco um agora eu sucesso, completei um graças a ano e Deus. meio. Graças a Deus, graças a Deus. E até queria pegar um pouco no gancho agora do próprio evento do Hope, né? Para quem está nos assistindo, não foi ainda no evento, não conhece o que é o Hope, eu sou o idealizador do evento. Hope é Homens Unidos com o Propósito de Empreender. Nós nos reunimos sempre às últimas terças-feiras do mês. Estamos indo para o 20º encontro agora no Restaurante Buenas. E nós temos lá amigos, comerciantes, empresários, empreendedores, todos homens sedentos por fazer amizade, network. Temos sempre uma palestra que vai levar conhecimento também para essas pessoas. E mais tarde eu vou deixar o convite para quem quiser conhecer e participar. Mas eu queria saber, como você já participou de alguns, né? Eu não lembro quantos, mas eu queria saber o que te levou a você ir participar, o que você sentiu no evento, do evento. Se você tem, de repente, uma vontade de ser um palestrante lá também, que é uma coisa que, de repente, a gente pode, né, pensar. Para quem está nos assistindo, se você puder falar um pouco o que você sentiu como empresário, como incentivador do Hope.
Ô, Júnior, cara, uma pergunta muito legal, porque eu tive a oportunidade através do convite, né? Então, quando a gente começou o estúdio lá, eu tive a oportunidade de conhecer também. A gente fez alguns trabalhos juntos e veio o convite do Hope, né? E eu vou ser sincero, eu tinha muita restrição com esses tipos de encontro, porque eu via muito a questão de interesse. Mas eu era recente, novo no ramo de empreendedorismo. E o finalzinho da sigla, né, com o propósito de empreender, o que eu acho mais legal no Hope é isso, cara, que você tem empresários lá muito consolidados, mas você tem uma galera que está começando agora também. Verdade. Isso é muito legal. E essa conexão ela é muito legal. E tem o viés também de network, o viés de você gerar essa conexão para você trazer para dentro do seu negócio também. E esses encontros eu tive num primeiro, acho que foi ano passado mesmo, que foi lá na Febracis, né? Febracis, Foi um verdade. evento muito legal, uma palestra assim incrível lá e o tempo que a gente tem de conexão, o espaço que é dado para todos que estão lá, isso é muito legal, isso vale muito a pena participar. E os custos que são investidos por quem está participando, que de verdade era uma restrição que eu tinha, é acessível. Então, assim, vale muito a pena participar, porque é uma conexão riquíssima, Júnior. Lá nós temos empresários, como eu te falei, né? E você, como idealizador, deve ter esse orgulho de você tem pessoas muito consolidadas e você tem pessoas que estão começando, mas todos se tratam ali no mesmo nível. Todo mundo tem o mesmo espaço de abertura. Como você falou, você está fazendo um convite para palestrar. Eu sou menorzinho de lá. Tem pessoas muito mais capacitadas. Mas isso é legal, porque todos realmente. E todos têm conteúdo, É, e todos têm uma parece que é a história. internet que deixa as pessoas um pouco mais do que a outra, às vezes por seguidor, ou enfim. Mas lá, como está tudo presencialmente, e a gente consegue fazer um modelo, graças a Deus, das pessoas se conectarem, conversarem, e no fim do evento elas conseguirem realmente um conversar com o outro, trocar cartão, se apresentar com um bom tempo, nada de fazer um pitch às vezes muito rápido. Eu acho que tudo isso tão sendo muito diferencial mesmo no evento. E a palestra, porque a palestra também, quem vai lá, a gente faz o convite, ele vai levar conhecimentos que às vezes um toque que ele deu ali, ou uma apresentação, pode mudar a vida da pessoa que está lá, ou às vezes da empresa, e de repente estão acontecendo coisas lá no Hope, que, por exemplo, pessoas que estão querendo investir, e tem uma pessoa que tem uma empresa, e ele pode ser um investidor dessa empresa e está participando. Então, assim, é um mundo de coisas, é um mundo de negócios que estão acontecendo, e sem contar que o tempo também que a gente fica lá não é pouco tempo, né? Exato. A gente começa às 7, 7h30 e fica até 11 muitas vezes. Então, acho que isso também é legal. A participação de homens, que são somente homens no evento, é algo que Deus colocou, né, no meu coração, de ter somente homens participando, não é a discriminação pela mulher, muito pelo contrário. A minha esposa é fantástica, é minha sócia na Fisão Imóveis, sou o maior incentivador dela. É que eu creio que quando o homem ele está ali conversando, somente os homens, a conexão em prol dos negócios e também às vezes do problema diário, porque não é só pela empresa em si, mas é algo que ele possa melhorar espiritualmente ou intelectualmente. Não tem aquela distração às vezes, porque o mundo feminino é um pouco diferente no Sim. mundo masculino, né? E não só empresarialmente falando, mas às vezes até do que ela pensa, ou às vezes do que ela vai falar num pitch. Se a pessoa é casada, assim não é. Será que de repente o esposo vai ficar com ciúme da mulher estar lá? Então, assim, são várias coisas que envolvem esse mundo dos negócios. E eu creio que essa escolha de nós termos somente homens lá foi muito acertada. E é lógico que a gente vai sempre tentar fazer o melhor, sempre tentar melhorar. Mas o próprio nome também já fala isso, né? E agora a gente vai ter o próximo evento, né? A gente vai ter uma palestra muito bacana com o Rafael sobre finanças. No final do programa eu vou estar fazendo um convite para todos participarem. Eu queria entrar com você num tema assim que eu acho também é bem interessante em relação a sonho. Porque sonho ele é uma palavra que você pode pensar em várias situações. Tem gente que sonha grande, tem gente que sonha pequeno, tem gente que já realizou vários sonhos. E às vezes o teu sonho pode ser uma bobeira para mim e vice-versa. Então, eu queria fazer muito essa pergunta para você em relação a sonho. Você já realizou sonhos? Você tem sonhos para realizar? Qual que são as suas metas futuras? E falando um pouquinho de sonhos e ambições, Júnior, sonhos eu tenho muitos. Um dos principais é que eu consiga me manter aqui. Se é Entendi. num nível de ter uma Porsche ou andar no meu carro do ano, enfim. com- são as nossas ambições, eu acho que todas elas fazem parte. Mas um dos sonhos que eu consigo realizar, que o primeiro deles foi ah, conseguir permitir com que a minha esposa fizesse a transição de carreira e se dedicasse ao estúdio e ministerialmente a ela. Então, isso para mim foi uma realização de um sonho.
E hoje eu vejo o reflexo dentro da minha casa, de estar presente, mas então o estúdio, o ser empreendedor me permitiu isso, como eu falei no começo. Sendo os dois CLTs, eu não via uma outra alternativa. Ela tá fazendo transição de empresa, ou eu tá fazendo para ganhar mais, enfim. Eu não via uma outra Entendi. alternativa pelo patamar de vida que a gente tinha. Então, esse foi um primeiro sonho conquistado com o estúdio, de ter conseguido dar para minha esposa essa estabilidade para estar só dedicada ao estúdio e fazendo uma coisa que ela adora, ela ama fazer, que é a parte, ela é toda a parte criativa, como você falou do Hope. Não, por trás de todo homem tem uma grande mulher, isso é fato. Certeza. E ela é esse coração criativo da WK Produções, e é onde leva o nome do K ali, da WK, o K é o dela, de Caterine, então isso é bacana. E sonho pessoal meu que eu tive, eu sempre fui esportista, sempre gostei. Uma das maiores frustrações da vida que eu tenho foi a questão do acidente que eu sofri lá em 2008. Então, era atleta, era esportista, jogava bola, sofri um acidente que eu quase perdi minha perna. Então, eu tive que parar com a questão do futebol. E hoje, através do estúdio, a gente fazer produção de um podcast de um jogador famoso e eu estar próximo das lendas, dos esportistas que eu sempre vi pela televisão, sempre admirava e sempre quis ter uma oportunidade. E minha esposa é testemunha, eu tenho isso lá de trás. Poxa, quando a gente montou o estúdio, eu falei, amor, eu queria fazer um mural de fotos aqui, porque eu creio que Deus vai preparar vir Amém, famoso eu pra cá. creio. E foi o que aconteceu. Hoje o nosso mural, eu nem mandei imprimir as fotos ainda, porque tem um monte. Então a gente já recebeu aqui Priscila Fantin, a gente já gravou mais de 12 atletas de alto escalão no meio do futebol. Então isso foi muito bacana. Então foi um sonho pessoal que eu E você consegui produzindo eles, né? Não jogou com produzindo. eles no campo, mas produzindo eles E no vou ter, podcast. quem sabe, uma oportunidade num jogo das estrelas que acontece fim de Verdade, ano. Então isso é verdade. muito bacana, né? E, cara, e meta, ambição a gente tem que sempre ter, né? A ganância eu acho que já entra num cunho mais pecaminoso, mais pejorativo. Ser ganancioso, pra mim, eu trago que você faz de tudo pra conseguir chegar onde você quer chegar. Mas a ambição, cara, é o que motiva todo dia. A ambição que eu tenho disso aqui é conseguir ter capacidade de produzir mais, conseguir entregar mais do que a gente entrega, conseguir mostrar mais o nosso trabalho. Deus tem permitido isso, mas eu entendo que é um passinho de cada vez. Então, minha meta e minha ambição é essa, fazer com que isso aqui se mantenha 100% e que eu consiga atingir mais, e consiga dar oportunidade para mais pessoas também, né? Não, essas duas palavras que você falou são interessantes, porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? Ambição e ganância. E na verdade elas são bem diferentes. Eu penso igual você. A ambição é quando você busca algo sem, por exemplo, passar por cima de ninguém, ajudando pessoas, crescendo, ser um empresário, um empreendedor. Agora, a ganância já é algo que você faz tudo pelo poder ou pelo dinheiro, o que for preciso. E foi interessante que você tocou, né? É bem diferente realmente essas duas situações. E agora eu queria que você desse assim, você está participando do primeiro episódio hoje, queria que você falasse, né, o que você está sentindo e se você indicaria, não só como dono da WK Produções, né, que é um grande parceiro nosso, parceiro do Hope, como o que você faria para um empresário que quer participar de podcast? Porque a gente vê que o podcast hoje é uma sensação, né? E você incentivaria, você daria um ok para eles participarem, para eles participar do nosso podcast, ou até mesmo também do podcast, que eu sei que você lançou também um agora, né? Papo e Negócios, Exato. junto com o teu sócio. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o teu podcast e também sobre o que você indicaria para esses empresários. Pô, vamos participar no podcast? É interessante? Júnior, hoje é muito, cara. Quando a gente fala em podcast, essa iniciativa que o Hope está tendo é uma oportunidade a mais do que a gente vê nos encontros. Porque mesmo a gente tendo um tempo adequado ali, a gente não consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. Verdade. A gente não consegue conhecer todo mundo ao mesmo tempo. E às vezes a gente está limitado com o nosso horário, com os nossos compromissos pós, já é tarde. Então a gente já vem naquela correria do dia a dia, então é um tempo muito bom. Mas esse canal de comunicação, Júnior, ele é muito importante para que cada empresário venha aqui e fale a sua trajetória. E eu aprendi que, às vezes, a dificuldade que eu tinha, ou às vezes a experiência que eu tive em toda a minha trajetória de empreendedor, ou CLT, ou um possível empreendedor, às vezes é uma cadeia que aprisiona alguém de avançar. Isso é muito interessante. Então, o espaço do podcast, que seja 1 hora e meia de bate-papo, é a oportunidade que o empresário tem de estar aqui falando a sua história. E é uma oportunidade para nós que vamos estar do outro lado assistindo também, de conhecer. Às vezes a dificuldade do cara que está falando ali foi a minha, e a dificuldade, como eu disse, é o que está me aprisionando, é o que está me fazendo pensar em desistir. E a pessoa que sentou aqui superou.
e superou de uma forma natural. Então eu acredito que nessas cadeiras aqui a gente vai presenciar muitos milagres, assim como foi o meu aqui, assim como foi o meu e da minha esposa com a criação da WK. Porque hoje a gente chegou num patamar de 1 ano e meio que foi assim, surreal. E às vezes eu atribuo o milagre, mas com muito esforço por trás. Mas isso é gostoso desse bate-papo, da gente ouvir dos empresários falando aqui essa trajetória. E como eu disse, e sou repetitivo em falar, o- às vezes o seu desafio é o que está me aprisionando. Então, poxa, eu tô pensando em desistir porque mês passado, tô parafraseando, tá, Júnior? Mês passado eu tive dificuldade de pagar a conta de luz. Cara, mas eu superei a conta de luz, eu fiz assim, cara, eu corri atrás, eu vi numa palestra, eu fui lá no Hope, eu tive orientação, pô, o Júnior me ajudou, eu tava lá tinha um cara lá que... Então, essa oportunidade de Porque dicas, podcast. por exemplo, às vezes de poder, a pessoa tá em dúvida se ela empreende alguma coisa, se não empreende, Exato. vai tirando dúvida, né, de quem está assistindo, né? E sem contar que ele vai também agregando a marca dele pessoal com a marca da empresa. Hoje a gente percebe que tem muita gente fazendo isso, né? Uhum. A personalidade da pessoa, ela começa a linkar muito com o grupo dela ou com as empresas dela, que é mais ou menos hoje, por exemplo, aqui o William é proprietário sócio com a esposa da WK. E vocês representam. Então, muitas vezes a pessoa vai comprar vocês primeiro para depois realmente vir conhecer a empresa. E o próprio network, não só o evento, mas o network, a conversa entre pessoas, eu acho que gera também essa expectativa de, poxa, eu me dei bem com ele, eu quero conhecer o que que ele faz, como é que é a vida dele. E se não consegue, às vezes, presencialmente, ele vai estar assistindo o podcast que o William está, né? Exato. E o podcast ele não permite isso, né, Júnior? A gente tá ouvindo no carro, tá indo trabalhar, tá ouvindo, ou tá indo pra empresa, tá ouvindo, tá trabalhando e tá lá no fundo passando. Então, esse canal de comunicação, como a gente apresentou no Hope, né? É um canal de comunicação mais utilizado hoje no Brasil. O Brasil hoje é o maior consumidor de podcast. E a gente já vê uma tendência da televisão cair em desuso. E hoje o Verdade. podcast você tem a opção de ouvir o que você quiser. Então, assim, você como parte interessada, você é muito seletivo em ouvir. Então, quando você pergunta pra mim, cara, você recomenda? Demais, demais, assim. Se você não tem didática pra estar aqui, patrocine, incentive. E vamos falar na questão da rentabilização de marca. Hoje é um dos maiores plataformas, ou maior forma de comunicação, Júnior, de você levar sua marca. De você levar quem você é. As pessoas principalmente pandemia, depois de pandemia para cá, e a gente ouve muito falar isso, e eu falo isso aqui com convicção. As pessoas não querem mais saber do serviço que você presta. Ela quer saber quem está prestando. Ela não quer mais saber só do CNPJ, ela quer saber do CPF. CPF. Ela quer ver a história de vida, ela quer ver propósito. Então, isso é uma Verdade. forma assim sensacional, Júnior. Então, incentivo sim. Ah, não sei falar. Treine, pratique, exponha. Se você é empreendedor ou busca ser um empreendedor, no dia a dia você vai ter que estar lá na frente e você é o principal vendedor da sua empresa. Nós empreendedores sempre somos vendedores sempre, né? Exato. Então, aproveitando e falando de podcast, eu também vejo que o podcast ele é muito, além de ser democrático, ele é muito viável, financeiramente falando, para a pessoa poder custear, enfim. E queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o seu podcast, Papo de Negócio, que você está com o teu sócio, eu tenho acompanhado, é novo, mas já está tendo bastante visualização. Quem que pode participar? Como é que funciona também? E espero que eu seja convidado. Não, e Olha eu já fazendo será. um convite aqui, ó, quero ser convidado, vai ser um E prazer. será. Falando um pouquinho do podcast também do investimento, Júnior, hoje eu te falo, cara, é uma filosofia que a gente traz também. Tô vindo aqui cheio de filosofia, mas é uma coisa que deu muito certo pra mim. Cara, quem não investe não acredita. E quando você pensa em investimento comparando lá atrás, a gente já recebeu aqui, falando um pouquinho do Papo e Negócio, donos de imobiliárias, você é do ramo imobiliário, você se lembra como era lá atrás. Hoje, para você investir antes, para você investir numa divulgação, era muito caro e poucas pessoas tinham acesso. Então você ia lá pro tete a tete, pro boca a boca, né? Então empresas se endividavam muito para fazer a questão do marketing. Quando a gente fala no investimento num podcast, numa mídia digital, isso hoje é muito barato comparado ao que era. Então você precisa ter esse posicionamento, você precisa se aparecer mesmo na sua empresa. Então isso é muito importante. O investimento ele vale. É feito com estratégia. Hoje tem profissionais muito mais acessíveis do que quando começou. Então isso é muito bacana. Então busque essas informações e busque até capacitação, porque hoje depois de pandemia a gente sente muito isso. As pessoas têm o prazer em ensinar. Eu tenho o prazer em ensinar. Ah, mas não hoje o mercado de concorrência ele é muito mais saudável do que eu vejo antigamente.
Antes era mais pesado, hoje não. Então, o investimento ele vale muito a pena e não é caro. Então, às vezes, a gente cria esse paradigma de que é caro e não procura saber. Então, para a maioria, você fala, mas é caro fazer um podcast? Pô, é caro, mas quanto que é? Pô, nunca pesquisei, E mas não, é e caro. não pode pensar só no preço, tem que saber no retorno, né? Exato, exato. O investimento vale. O retorno é certo, né? A visibilidade vale. E falando um pouquinho do papo e negócio, então foi uma ideia que a gente teve lá 8, 9 meses atrás de fazer, só que a gente ficava sempre protelando. E nesse ano, em julho, a gente teve a oportunidade de ser o podcast oficial da Expo Empreendedor, com 1 ano de empresa. Deus nos deu essa capacitação e essa graça. Tivemos lá e lá a gente acabou alavancando, tirando a ideia do papel do papo e negócios e colocando para valer. E foi assim surpreendente a repercussão que a gente teve. A gente olha o nosso Instagram com poucos seguidores. Hoje a gente ainda não fez porque a gente está criando corpo no podcast para investir numa questão de tráfego pago, mas a repercussão que a gente está tendo com o nosso podcast é surreal. A gente já está batendo aí no último mês mais de 50 mil visualizações com o Instagram com Em 100, pouco com 100. tempo, né, de E podcast. a gente está com 1 mês e meio de podcast. A gente está indo para a 7ª entrevista com empresários. E o nosso viés é isso: trocar ideia com empresários para trazer realmente a história de vida de cada empresário. Então isso é muito bacana. E quem mais ganha com tudo isso somos nós aqui. Porque você vai tirando aquele pouquinho de cada um que vem. Não o Serve de segredo. ensinamento para você também, né, para você usar no Exato. dia a dia, né? Exato. E as histórias de vidas assim, Fantástico. é o que mais me marca, Júnior, de pessoas que sentaram na nossa mesa e contaram um pouquinho da história, e de novo eu volto, né? Aquela, às vezes a sua experiência é a cadeia que me prende. Eu falei, opa, peraí, eu não tô passando nada do que essa pessoa passou. Pô, essa pessoa passou por 3, 4 falências, e eu não, eu tô bem, então pô, dá pra dar um respiro. Pô, olha, a dificuldade que ela teve lá atrás, é o que a gente, então a gente tira muito insight das pessoas que sentam aqui pra trocar uma ideia com a gente. Pô, que você faria lá atrás, que você não faria agora? Então isso pra gente é muito gratificante, Gratificante, né? cara. E o mundo E de negócios que a gente vive hoje, ele gira muito também em pensamentos em dinheiro, em parte finanças, que é um pouco diferente de prosperidade. O que, na sua opinião, se, por exemplo, o dinheiro não compra? O dinheiro nem eu compraria, eu digo, no mundo dos negócios. Júnior, pode parecer clichê o que eu vou falar, mas é o caráter, cara. E eu te falo, no meio corporativo que a gente tá, no meio de empreendedor que nós estamos, cara, a gente pega muita pessoa sem caráter, Júnior. Tipo, você conta E falar, por exemplo, que tudo tem um preço. exato, exato, exato. É caráter. Então, você querer tirar. Hoje o mercado ele é tão bacana que ele tem espaço para todo mundo. Eu E você creio também. pega ainda muitas pessoas com um caráter péssimo, assim, de querer tirar vantagem, de querer te precificar, de querer tirar vantagem do que você está fazendo, de querer ser aproveitador. Fala mal de você sem nem te conhecer para te queimar, por Exato. exemplo. É o caráter, cara. O que o dinheiro não compra é caráter. E muitas pessoas sem caráter conseguem um sucesso absurdo, mas é um sucesso que não é duradouro. Então, eu imagino que vai estar sempre rodando, sempre voltando e fazendo alguma coisa diferente, mas o caráter é o que vai te moldar e que vai fazer você ter É. sucesso. O sucesso pode ser daquele que a gente não espera. O sucesso é ter paz, ter clientes saudáveis, pode não ter um faturamento absurdo, mas tendo caráter. Eu sou da área de compras, então já tive muitas oportunidades, já fui assediado muitas das vezes por fornecedores, mas mantendo o caráter na estratégia de compras e na linha do tempo que hoje eu tenho e a experiência que eu tenho em compras me fez chegar onde eu tô hoje. Então, assim, o caráter é coisa que dinheiro não compra, cara. Que é um dinheiro limpo, vamos dizer assim, né? Que não, Exato. que não, que não tem sangue, né? Exato. Tem paz. Qualquer negócio que você faça que tem paz, que você gere paz, não gere. Lógico, às vezes você vai pegar um cliente de um outro estúdio, que às vezes já aconteceu aqui, você vai ver que o outro estúdio ficou ruim, mas assim, foi tudo de politicamente correto e com caráter. Então, eu já presenciei casos aqui de outros estúdios me ligando aqui para tomar preço. Então, assim, você Isso vê isso aqui. não ter caráter, né? Exato. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de abrir as Eu concordo com portas, você, entendeu? plenamente. Temos pessoas que com certeza estão nos assistindo que ainda não empreendem ou estão em dúvida pensando em empreender. Então tem uma pergunta que eu acho interessante para você falar para quem está nos assistindo e está pensando em empreender. Ou ele já está no CLT, ou ele está, às vezes, sem fazer nada, ou está pensando em investir em alguma coisa.
Qual que seria uma dica? Com certeza você vai falar para ele empreender. Mas qual que seria uma dica assim que você acha interessante? Cara, primeiro você tem que ser louco. Eu tinha uma filosofia pra mim que empreender você tinha que ter muito dom. Eu sempre falava isso pra minha esposa. Pô, tenho vontade, gosto de lidar com o público, vou empreender em alguma coisa de comércio pra estar lidando com o público. E eu falava, cara, pra mim isso não é pra mim, porque pra empreender você tem que ter o dom. E você saber que empreender é você amanhecer todo dia primeiro do mês desempregado. Então você tem que ter muita coragem. E a dica que eu tô é vale a pena empreender. Porque dependendo, lógico, tem toda uma estrutura, a gente ouve muito falar de plano de negócio, então busque uma estrutura para empreender. Porque não é através dos erros que você vai se capacitar, que você vai melhorar e vai crescer. Não necessariamente precise disso. Experiência, sim, a experiência ela é válida, mas a dica que eu dou para quem quer empreender, estruture, entenda o que você gosta de fazer. Legal pensar na parte financeira também, que seja lucrativo. Mas é uma consequência, né, o dinheiro, né? Sim, Júnior, mas é importante a gente pensar e mapear. A gente não Antes de pode ser. começar o negócio. Exato. A gente não pode ser hipócrita de achar que empreender é o país de Alice ou é as mil Uma mil maravilhas. maravilhas, Não não. é, não Porque é, as é contas difícil. chegam, né? Tem a família, Exato. né? Como que você está preparado para os dias bons? Você vai ostentar? E nos dias maus, nos dias de baixa? Então, o empreender é isso. A maior dificuldade que hoje a gente tem de empreender é que é um cenário completamente volátil. É onda batendo o tempo todo. E fora que os impostos, né? Nós Exato, vivemos num país isso que é tem um uma imposto questão. altíssimo. A gente está prestes a sofrer uma nova reforma tributária. Eu estou sofrendo isso na minha área de compras. É uma questão assim, o governo não ajuda, isso é fato. É não ser partidário, mas isso é fato para todo mundo que empreende. Hoje o governo ele não favorece o empreendedor. Hoje a nossa educação não é moldada para você ser um empreendedor. Então a Verdade. gente tem muitas dificuldades. E aí eu volto a falar, Júnior, tem que ter o planejamento. Então, você gosta de fazer? Já é um primeiro passo. Já é o primeiro passo. O que que você quer Mas só fazer? não basta isso, né? É isso que você quer Exato. dizer. Se planeje, a gente vê muito falar de ponto, onde vai ser seu ponto, qual o público que você tem que quer atingir, qual que é o seu plano de negócio. Então, não também não espere juntar mundos e fundos para você empreender. Acho que não precisa. Dá para você começar, para se testar, para avaliar. Hoje tem plataformas que te ajudam com isso. Hoje tem ramificações do empreendimento que te permitem fazer isso com investimento baixo. Então, assim, se arrisque. Eu acho que faz todo sentido se arriscar. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso, mas com cautela. Não seja medroso. Para ser empreendedor, se você for medroso, esquece. Você não anda para frente. Seja ambicioso, também como a gente falou aqui, mas a dica que eu dou é planeje. Planeje, faça um planejamento. Às vezes não é no nosso tempo que a gente vai conseguir. E também não se limite por isso. Vá atrás, mas faça planejado, um passinho de cada vez, sentiu que não recua, acho que não é crime nenhum e pecado recuar, não é vergonha pra ninguém. Às vezes recua pra dar um passo maior lá pra frente, então arrisque, mas sempre com cautela, E sempre com também muitas planejamento. vezes você pode até se associar com pessoas, porque sozinho a gente não consegue fazer nada mesmo, né? De repente você pode conversar com uma pessoa, fazer um curso de oratória, você pode fazer cursos, ou às vezes até se juntar com pessoas em sociedade, por exemplo, para que aquilo evolua. Porque também tem pessoas que já têm um pouco mais o dom de venda. Tem Exato. pessoas que não têm muito dom de venda. Mas que nem, por exemplo, nós temos a Fiso Imóveis. Tanto eu quanto a minha esposa trabalhamos, né, juntos, somos sócios, mas ela é a parte mais burocrática, ela é a parte mais eh, de documentos, eu sou a parte mais comercial. Depende por falar um pouco mais, conhecer mais pessoas. Mas eu acho que a gente teve essa união junto à Fiso Imóveis e isso está agregando muito. Cada um tirando do seu melhor para que a gente possa tentar levar um melhor imóvel, o melhor. A gente vende também carros, a intermedia a venda de carros premium, tentar sempre levar o melhor para o cliente. E é importante você fazer muito o que você gosta. Eu estou falando até por mim. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar interno, mexer em computador, sabe? Você tem que fazer planilha, ou você de repente tem que, das 8 às 5 é sempre aquela mesma coisa, a monotonia. Eu gosto de rua, gosto de gente, gosto de conversar com pessoas, gosto de ensinar, gosto de aprender. E isso é uma coisa que tem uma satisfação muito pessoal, independente da finança. E a finança ela acaba ajudando também, porque ela vai te levar a isso, né? Com o teu trabalho, com a tua riqueza de vontade de poder fazer o bem, ajudar pessoas.
Você pensa assim também? Sim, você falou um ponto muito interessante, Júnior. Eu passei por uma experiência que foi muito legal. Você estar rodeado realmente de pessoas que agregam também. Não perder tempo com coisas que não devem perder tempo. Eu lembro uma certa feita aqui no estúdio também, que a gente passou, eu não lembro efetivamente o que foi o caso, né? Mas eu super naquela empolgação, você comentou muito da sua esposa, dessa conexão dos opostos se atraem, então ela é de um jeito, você é totalmente diferente. E eu tava aquela empolgação, aí a minha esposa, que hoje é minha sócia, aqui no estúdio, ela agarrou na minha orelha e falou assim: olha, você precisa entender que eu tô aqui pra controlar a sua insanidade. E a gente começou a dar risada. Isso é muito legal. Então, estar próximo de pessoas que tenham, que façam com que você tenha esse ponto de equilíbrio, eu acho que é um segredinho do sucesso aí do empreendedor. Então, estar com essas pessoas próximas. Então, eu penso igual, da gente ter eu tive uma experiência muito ruim com sociedade. Hoje eu te falo, eu tenho bastante restrição em sociedade. É, Eu tenho eu também. bastante cautela hoje, porque eu tive um problema, uma experiência muito ruim aqui no começo. É ruim? Não, foi uma experiência que eu tive ruim. Mas pode ser que você, às vezes foi um despreparo meu de quem eu me aproximei, não era a pessoa correta, enfim, N Não quer dizer que circunstância. essa situação vai ser para todos, né? E para sempre. Para Pode ser que sempre. daqui 3, 4 meses, 5 meses, receba uma proposta, ou veja um outro viés aqui que eu precise de braço e precise dessa sociedade, ou como investidor, ou como investimento, não sei. Pode mudar. E não é uma regra, mas tudo converge no que você falou, Júnior, de você estar cercado de pessoas capacitadas, gabaritadas e que não tenham o mesmo pensamento, mas tenham o mesmo propósito. Mas que tem o caráter, né? E caráter. Não, isso aí é inegociável. É inegociável. Isso aí não Eu- tem como andar junto. e eu queria falar um pouco com você agora também em relação à fé, que a nossa fé é a mesma, mas como é que você utiliza isso junto com os seus clientes, junto com a sua família, junto com os amigos, o amor ao próximo, né? Como é que você utiliza isso, não só na parte empresarial, mas como o William, né, pessoa física, a sua fé no dia a dia? E os teus pensamentos futuros também? Uhum. Júnior, fé é uma questão muito sensível, mas eu não abro mão dela. Então, aqui para nós foi um desafio gigantesco, porque aqui nesse espaço a gente já recebeu macumbeiro, a gente já recebeu católico, a gente já recebeu espírita, a gente já recebeu gente baixando santo, e assim, Várias religiões. várias. Então, assim, foi um desafio muito grande. Mas a nossa fé nos permite hoje ter essa questão do amor. E a gente não abre mão disso. Lógico, dentro do nosso estúdio nós temos as nossas filosofias, as nossas práticas e os nossos princípios. E todos os nossos clientes que passam por aqui e estão aqui dentro sabem disso. E a gente deixa muito claro. Mas não com viés de preconceito, de nada disso. Porque a gente hoje consegue, pela nossa fidelidade e pela nossa fé, a gente consegue estar junto com os nossos clientes e conversar no mesmo nível. Então isso é muito bacana. Mas é uma coisa que a gente não abre mão da nossa fé. Isso aqui foi criado através da nossa fé. Isso aqui tem se mantido através da nossa fé, dos princípios que a gente leva para nossa vida pessoal. E a fé ela é pessoal. E a partir do momento que eu trago ela para dentro do meu âmbito profissional, e eu tenho essa filosofia comigo. E a questão que você falou, Júnior, amor ao próximo, respeito, não tem como dar errado. Então, olhando para a questão de fé, eu não abro mão dos meus princípios, eu não abro mão de seguir a Cristo, eu não abro mão de fazer tudo em prol da minha família, eu não abro mão da minha família, independente de quem pise aqui dentro. E as pessoas sabem das nossas filosofias e respeitam. E respeita porque você também respeita, né? Tem essa Exato, demonstração de respeito, exato. né? Então hoje a gente se dá muito bem com qualquer filosofia de religião, qualquer pessoa que está aqui trabalhando com a gente. Então isso é muito bacana. Isso mostra que a gente está no caminho certo, que a E gente deixa está bem fazendo claro a sua certo. fé, porém você respeita todas as pessoas Exato. e vive muito bem com isso em harmonia. Exato. E uma das coisas que eu fiz com a minha esposa quando eu entrei aqui eu sentei com ela, foi uma das primeiras coisas que a gente fez para dar certo. Eu falei, amor, olha, a gente montou o estúdio, mas a oração que eu faço aqui dentro é que Deus me livre das tentações. Porque a tentação ela vai vir no momento mais difícil, no momento que você está quebrado de grana, no momento que precisa entrar dinheiro. E nas tentações é onde você quebra princípio. No próprio Então, Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar assim, né? exato. Então, assim, eu falei para ela que me livre das tentações. Não dos momentos difíceis, porque no momento difícil a gente aprende muito, mas livrar das tentações, porque a tentação ali
não me livrando daquilo, eu vou quebrar princípio. E aí, princípio, eu quebro um pouco da minha fidelidade, da minha fé, e não, isso eu não quero. E Deus tem feito isso a cada dia. A gente não tem aberto mão de nada do que a gente está fazendo, não quebramos nenhum princípio, nem de filosofia de trabalho, nem filosofia de vida e de fé, e é o sucesso que a gente tem hoje. Até em cima desses princípios que você está falando, o que você exponeria para as pessoas? Os princípios seria de fé, de caráter, e até, de repente, até uma dica para quem está querendo também ter um gancho aí de, pô, mas o que é o princípio, né, para você? Para mim, o princípio, Júnior, primeiro, é o respeito. Então, tenha respeito pelo seu cliente, tenha respeito pelo seu concorrente, tenha respeito pelo seu fornecedor. Então, um dos principais princípios é respeito. O segundo princípio é fidelidade. Ser fiel naquilo que você prega, ser fiel naquilo que você acredita, seja fiel naquilo que você venda. O caráter, a gente falou e já tá bem clichê aqui, bem batido no nosso podcast. Tenha caráter. Faça as coisas corretas. Então, independe se você vai ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro, ande pelo caminho correto. Isso vai refletir no seu cliente, isso vai refletir no seu fornecedor, isso vai refletir no seu funcionário, no seu parceiro. Então, eu levo alguns desses pilares. A gente pode ficar a noite toda aqui falando, mas o principal, cara, os dois principais que eu colocaria é respeito e caráter. Respeito e caráter. Então, respeito com todos e o caráter de você Mesmo fazer com toda a fé que você disse que tem, né, e eu creio também, por te conhecer, você chegou a pensar em desistir, em parar com tudo isso? Você teve muito medo, né? Porque medo é uma coisa que todos nós temos, né? É um sentimento humano. Mas te bateu aquele medo, poxa, eu vou desistir, falou com a esposa ou não teve isso? Cara, teve há o quê? Uns 40 minutos atrás. Tem a todo momento. Isso tem a todo momento. Então, tem dias que você tá cansado. Como eu te falei, né? A gente sobrecarrega em duas funções, do CLT e do empreendedor. Tem dias que não dá certo, tem dias que você não vai fechar cliente, tem dias que a conta não vai bater. E é nesse momento que a gente pensa em desistir. Há 40 minutos atrás a gente pensou em desistir. Então, assim, porque é cansativo. A vida de empreendedor é loucura, cara, é loucura. Então, pense em desistir. O pensamento de desistir, ele vai acontecer. Penso, logo desisto. Não, penso logo, vou tentar. Então, Vou qual que é o continuar. propósito? Foi Deus que colocou na minha mão para eu seguir. Deus tem me abençoado e eu levo muito isso comigo, Júnior. Eu sempre coloco na balança. O que me trouxe de benefício comparado àquele momento que eu estou passando, que está me fazendo pensar em desistir. E todas as vezes que eu coloco isso no papel e toda vez que eu mentalizo isso, as coisas que eu conquistei são, assim, de longe muito maiores do que a dificuldade que eu tô passando naquele momento que me fez pensar em desistir. Então sempre coloque a dica que eu coloque na balança. Pô, tô passando, mas o que eu consegui conquistar até agora? E lógico, com a cautela, com a prudência. Uma das coisas que a nossa fé nos permite ou nos guia para fazer é seja prudente. Eu não vou fazer nenhuma insanidade como eu brinquei quando a minha esposa pegou na minha orelha e falou: "Tô aqui para controlar a sua insanidade". Mas faça as coisas com cautela e com prudência, mas sempre avalie quais foram os benefícios até agora. Isso é uma fase? Pô, é uma fase. Se os benefícios foram muito maiores e como você falou, não, suas ambições e suas metas são muito grandes e alcançáveis, cara, isso aqui de desistir é só um pensamento. A gente ouve muito isso, né, Júnior? O pensamento de desistir eu coloco pra mim como se fosse aquela pomba que passa sobre a sua cabeça. Você não vai impedir que ela passe, ela vai passar. Só que cabe você deixar ela fazer ninho na sua cabeça ou não. Porque ela vai passar Ela mesmo. vai passar o momento que você vai pensar em desistir. Mas o que você tá fazendo com aquilo? Tá deixando a pomba pousar na sua cabeça e fazer ninho? Pousou, fez ninho, cara, aí você fecha a sua E mente. muitas vezes tem que ser bem corajoso mesmo, né? Porque eu tô aqui até lembrando da Feira do Empreendedor que teve esse ano, que você, com pouco tempo de podcast da empresa, e conseguiu, né, fazer uma participação, teve o podcast lá dentro. Então, eu acho que isso para você foi algo muito valioso para você e para tua esposa, foi um ato de coragem também. E aí você já tem o convite para participar, né, da próxima Feira do Exato. Empreendedor, que com certeza é algo muito grande aqui no todo o estado de São Paulo. E se você puder falar um pouco também como é que foi essa tua passagem por lá, com vários entrevistados aí de nome, né? Foi bem legal. A Feira do Empreendedor foi realmente uma ação de fé que nós tivemos.
Assustador, porque era um custo muito alto. E aí, se você. É aquilo que a gente estava comentando agora, né, Júnior? Se você for começar a se limitar pelas suas dificuldades, você deixa de pensar para frente. Então, em nenhum momento eu coloquei limitação. Pô, chegar lá, eu vou ter pessoas com câmeras melhores que a minha. Chegar lá, eu vou ter pessoas com isso. Nada disso. Então, eu tinha feito uma ação de fé lá no ano passado, quando eu comentei. Quando eu fui nessa feira, eu pisei lá e eu profetizei na minha vida que eu estaria lá. Um Então, ano antes, em um ano antes, em 2024, em julho de 2024, eu estive lá com o cenário de acabar de romper a sociedade, com um estúdio com 20 dias de inauguração, sem nenhum cliente. Fui lá atrás de cliente e eu falei, eu tava com uma pessoa do meu lado que tava me ensinando todo o processo de audiovisual. Eu falei, cara, o ano que vem eu tô aqui. Como, William? Não sei. Quanto que custa? Não faço a mínima ideia. Mas eu tô aqui. há poder na palavra, né? Exato, exato. E eu não me limitei. Então, fiz o primeiro contato, foram 20 dias contactando eles, fizemos uma parceria de ganha-ganha. Então, falando um pouquinho da história da Expo. Fora as negatividades que teve antes, que você tentou Exato, aplicações e já tinha uma TV lá, né? Todo esse processo, né? exato. A gente chegou lá e a gente se deparou com 4 estúdios de podcasts. É, chegamos lá completamente sem conhecer ninguém. E saímos de lá depois do segundo dia com 46 entrevistas entregues. E o valor do estúdio é altíssimo, né? E o valor do estúdio alto, e sou eternamente grato. O ano que vem estaremos lá de novo com eles, com o mesmo patamar. E o legal, Júnior, é isso. Foi uma parceria de ganha-ganha. Foi uma forma da gente divulgar o nosso estúdio e foi uma forma de entregar material para eles também. Então, lá tive a oportunidade de entrevistar Geraldo Rufino, a gente teve a oportunidade de entrevistar grandes empresários, grandes influencers, com, assim, 2 milhões de seguidores para cima, trazer um pouco dessa experiência para dentro de casa. Muitas das pessoas que a gente entrevistou já passaram aqui pelo estúdio e vão passar nos próximos dias, de network que a gente fez lá, de visibilidade do estúdio, de rentabilização. Então foi uma porta que Deus abriu, mas é aquilo que a gente vê em Mateus 7, né? Você tem que bater. Para ela abrir, né? Senão não Bate, abre, né? porque senão não vai abrir. Deus, ele te fez uma promessa. Você, empresário, se tem uma promessa, independente da sua fé, a promessa está lá, mas depende de você alcançar. Então, Deus, fui lá, batendo. Foram 20 dias, aí não deu certo, depois foi mais 15 dias, deu certo e estivemos lá, sem tirar vantagem de ninguém. Mas estivemos lá fazendo um excelente trabalho, excelentes entregas. Foi um milagre da gente estar lá, mas teve muito esforço por trás também. Mas isso foi bacana, Júnior. E fé também, E né? fé. Já profetizou já num E ano fé. antes. E não pensar, volto nisso e falo, né? Você pensar nas suas dificuldades, ela vai te limitar sempre. Lógico, com cautela e sanidade. Você não pode ser uma pessoa insana. Mas se você parar para pensar nas suas dificuldades, você trava. Ah, mas se eu fizer quantas pessoas que passaram ao nosso redor? Ah, mas e se? Cara, não é e se? Eu sou muito da filosofia. O não eu já tenho. Se for não, e foi quando eu falei nesse contato. Falei, olha, obrigado pelo. Não tenho condição financeira de estar. Agora eu já sei quanto é, então, se é vontade de Deus, o ano que vem eu vou me planejar para estar aí. E já é certeza que vocês vão estar já no ano que Certeza. vem. O ano que vem nós estaremos lá também com o stand. E parece que tem desafios maiores. Mas eu tô colocando nas mãos de Deus, falando, Deus, Até falando em desafios maiores, a gente vê muitos empresários e empresárias também, que não são escritores, mas estão escrevendo livro com ajuda, às vezes, né? Coparticipação, enfim. Você tem essa vontade também, de repente, de contar um pouco a sua história em livros? Né? Ou você está pensando só no digital mesmo? Não, Júnior, eu não tenho essa ambição, não, cara. Nunca passou pela minha cabeça, mas eu tenho muito no meu coração e o que eu levo comigo é ensine. Acho que o segredo do sucesso é ensinar. Passe o que você sabe. Você gera conexão e parceiros. Então eu tenho muito isso no meu coração de ensinar. Então não tenho problema nenhum de receber um contato de um fotógrafo, de um filmmaker. Pô, William, eu quero aprender aí com você. Posso? Pode. Vamos lá, pode sim. Então, eu não tenho problema nenhum com isso, de ego, de deixar de ensinar. Hoje eu passo sim, todo o conhecimento que me passaram, que me ensinaram, eu não tenho problema nenhum de ensinar. Agora, escrever livro, eu não sei, Hoje não. não, né? Quem Hoje sabe? não. Não, e não pense em audiência, não, Júnior. Pô, vai escrever, mas quem vai ler? Não, sempre tem. É o que a gente falou no começo. Às vezes a minha experiência é a cadeia que aprisiona alguém. Então, sempre vai ter alguém. E é o que a gente incentiva nos nossos clientes de podcast. Pô, eu quero fazer um podcast, mas estou começando do zero. Comece. Faça por você. Deu o primeiro passo, né? Exato. Depois você vê o que vai acontecer.
Qual é o propósito? Então, assim, falar que nunca eu vou escrever, nunca passou por minha cabeça. Você deixou a formiguinha aqui. De repente pode ser uma ideia que eu tô te trazendo. Exato. E aí, assim, a gente divide os royalties lá depois também, porque tem essa, então a gente tem Eu que acho legal valorizar, que né? o livro, quando eu falo sobre isso, eu também não tenho essa vontade, né? Mas a minha esposa tá para lançar um livro agora. É algo que fica realmente um legado, né? Escrito, porque muitas coisas que a gente faz, as atitudes, ou conversas, ou ideias, elas não ficam eternas, vamos dizer assim. E o livro, eu creio que é uma coisa que marca eternamente, porque ele vai estar ali fisicamente falando também. E eu vejo que eu tenho lido bastante sobre muitos empresários que estão escrevendo com participação de pessoas que são escritores, e não só contando o que ele tem passado, ou o fracasso, ou o sucesso, mas também projetando um pouco do futuro e dando ideias. Então, essa ideia que eu passei para você, de repente pode ser até uma para mim ou para quem está Exato. nos assistindo, né? Quero deixar também o nosso Instagram, que é @HopeABC, e dizer que eu estou muito feliz de poder estar gravando aqui o podcast com você, e muito feliz de poder continuar, né, participando. Eu sei que é o seu primeiro de vários episódios. Deixar também um alô para quem quiser realmente não só participar do evento, mas de repente vir gravar com a gente, contar a história de vida, trazer algumas ideias, críticas e sugestões, porque eu também não sou apresentador, né? Não tenho essa formação jornalística, mas com muita coragem, força de vontade e fé, estou vindo aqui para poder, né, expor também os amigos, um pouco da minha vida, e a gente poder empreender juntos, porque o empreendedorismo ele nunca é sozinho. Você está sempre em contato com pessoas, ajudando pessoas, trazendo pessoas para colaborar, e a gente sempre tentar levar o nosso melhor para que a gente possa crescer juntos, crescer, as próprias empresas dos amigos crescerem juntos, e é isso que é algo de vida que eu tenho muito comigo, sabe? Poder ajudar as pessoas, não só falando com atitudes, mas também com coragem, com fé, e muitas vezes até com um abraço, né? Sim. Porque principalmente que as mulheres, elas têm muito essa parte de contato, de se abraçar, e o homem às vezes não. Às vezes ele é um pouco mais frio, pô, não posso, né, abraçar. Não, pô, às vezes o cara tá precisando ali, você dá um abraço nele, fala, poxa, tamo junto, conta comigo. Então essa parte, por isso que é importante também essa parte de você estar presencial, de você poder olhar olho no olho, dar um abraço, tocar na mão, falar, meu, tamo juntos. E a união, né, dessas pessoas, a união dos propósitos no empreendedorismo, vai fazer com que nós possamos crescer juntos, vencemos batalhas juntos, e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas vitórias ainda juntos com com o Hope TV e com a WK Produções. E aí, se você puder deixar suas palavras finais para a gente também, já te agradecendo, você, a tua esposa, toda a equipe, de todo o meu coração, obrigado por você aceitar aí ser o primeiro convidado, e a gente está aprendendo muito um com o outro também, né, William? Sensacional, Júnior. E tem um segredo pra te contar. Essa é a primeira entrevista que eu participo, tá? Ah, é? Eu sou o apresentador do podcast, do Papo e Negócio, mas é a primeira que eu É participo. diferente apresentar e se entrevistar. E dando feedback, apresentador foi ótimo, assim, foi fantástico. A gente está habituado a fazer bastante entrevistas aqui, acompanhar os nossos clientes. Sensacional, Júnior. E de consideração, gente, primeiro falando do podcast, aproveitem essa oportunidade, invistam em vocês. Quem não investe, não acredita. Então, acreditem no potencial de empresa de vocês, acreditem no potencial individual de vocês. Aproveitem esse canal de comunicação para vocês exporem. Eu quero ouvir muitos, assim como acredito que muitos vão estar me ouvindo aqui também. A história de cada um é enriquecedora para todos nós. Então aproveitem essa oportunidade. Faço e fico o convite aqui também da questão do Hope, dos eventos. Então participe. E o que eu quero deixar de mensagem, Júnior, primeiro é muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela oportunidade. Contei aqui um pouquinho da nossa história. Foi um bate-papo assim sensacional para mim, foi muito emocionante. E você que quer participar, participe, esteja aqui com a gente. Crie coragem. Para mim não foi fácil estar aqui não, tô suando pra caramba, mas o recado que eu deixo para vocês é agradecer a audiência, agradecer a todos vocês que ficaram até aqui o final assistindo. Espero que a minha história contribua. Quer saber mais um pouquinho? A gente tem os nossos contatos no grupo do Hope também. Dá uma ligada, vem aqui, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Deixar o teu Vamos. Instagram, de repente, os seus Exato. contatos. Então, o nosso Instagram é WK Produções, então você pode nos achar lá também. Nós temos o podcast Papo e Negócio, então você comentou, acabei não respondendo. Quer participar do Papo e Negócio? Entra na nossa rede social do Papo e Negócio ou no Instagram da WK Produções, lá vão ter os nossos contatos. Entre em contato com a gente dá essa oportunidade.
Assim como nos deram, um dia a gente faz isso também, de dar a oportunidade de ouvir histórias. Então, essas são as redes, acho que no vídeo vai estar aqui também os nossos contatos. Sim. Então não deixe, assim, não deixe sua vergonha, timidez ou falta de coragem te parar. Então caminhe, continue. E aquilo, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, vai dar certo. E conte com a gente, o que a gente puder trocar com vocês e puder passar um pouquinho do que a gente sabe e aprender com vocês é muito interessante. Obrigado, William. Estou muito feliz também, muito enriquecedor o nosso bate-papo, que realmente é um bate-papo, não é nada formal. Até o nosso próprio estúdio é um pouco diferente do que os podcasts, né, normais. E eu quero agradecer mais uma vez a todos, estou bem feliz, agradecer a Deus mais uma vez, né, por mais essa conquista e que a gente possa realmente levar conhecimento, alegrias, né, fé, coragem, força, network, união entre nós, seres humanos, para sempre com um bem comum e fazer também com muito amor, porque a gente sabe que o mundo está muito pesado aí fora e a gente tem que ter amigos, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que pensar sempre no presente, no futuro e com muita força de vontade. Deus abençoe. Obrigado. Junior, obrigado, cara. Tamo junto.